Olá pessoal, tudo bem? Bora aprender? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa ementa do curso de geoprocessamento com ArcGIS da Geosescola. Primeiro ponto, então, a gente fala do que é Sistema de Informações Geográficas, né? Do que se trata um SIG, quais arquivos de entrada e saída de um SIG, tá? A gente tem que ter isso como base. O segundo ponto da nossa ementa é o que é ArcGIS, né? A gente vai ver que ArcGIS é um pacote de softwares, assim como tem o Microsoft Office. Tá? A gente vai falar de cada um desses aplicativos e aprender a usar cada um desses aplicativos do pacote ArcGIS, ok? E aí sim vocês já vão estar cansados de aula teórica e a gente vai fazer o nosso primeiro mapa, tá? O nosso primeiro mapeamento, primeiro mapinha, coisa muito básica, a gente vai estar fazendo isso constantemente no curso. E aí então vem o primeiro diferencial da Geosescola, a gente precisa ter teoria, tá? Não adianta eu ensinar vocês a clicar em botão, se vocês procurarem isso no YouTube por aí, vocês fazem uma pós-graduação em ArcGIS em SIG. Tá? Mas eu tenho que passar para vocês o porquê que você está clicando naquele botão. É o primeiro nosso diferencial, então tem que ter teoria sim, tá? Depois então a gente vai falar sobre conceitos de geodésia e cartografia, muito importante, que infelizmente ainda eu vejo muito erro, tanto em literatura quanto em projetos práticos, tá? E aí muitas das vezes o que é um elipsoide, um dato, um geóide, isso ainda é um pouco de confusão para quem não é da área. E nossos alunos de Geosescola saem sabendo o que é geodésia e cartografia. Tá? E aí sim, depois dessa aula teórica, a gente vai fazer um georreferenciamento, tá? Uma definição do que é georreferenciamento, que é tornar um dado que não é espacial em espacial. A gente vai georreferenciar uma aerofoto, uma imagem de satélite, tá? Depois então nós vamos aprender outra aula teórica sobre noções de sensoriamento remoto. A gente vai ver que sensoriamento remoto é um mundo muito grande, é uma pós-graduação, e a gente vai ter que ter essa noção porque a gente vai aprender a ganhar dinheiro, fotointerpretar em cima de uma imagem, tá, uma propriedade rural, que a gente vai fazer o cadastro ambiental rural offline. Qual que é o diferencial do offline? Você abre o computador no capô do carro quando estiver na propriedade e delimita a propriedade. Chega em casa, você faz o upload desses arquivos na plataforma do CAR. Tá? Muitas das vezes a plataforma do CAR às vezes dá bug, né? Você depende de internet e dessa maneira então. E o outro pulo do gato, o produtor passa a ser seu cliente. Você tem a propriedade dele no seu computador. E aí vamos supor, um dia ele quer converter uma pastagem num plantio, você delimita, já manda para o banco, né? Você prestou uma consultoria com isso, ok? E aí então a gente vai aprender a delimitação de polígono. Depois então a gente vai aprender toda a parte de edição de dados, que é ponto, linha e polígono. E aí a gente fecha toda a parte de edição de dados do ArcGIS, tá? E realmente aprende a ganhar dinheiro, muito fácil, delimitar propriedade, criar pontos, fazer mapas em gerais, dá muito dinheiro, tá pessoal? E a gente vai ver que isso é bem básico, tá? Depois então a gente vai para a noção de estatística espacial e geoestatística, né? Geoestatística trata de interpolação. Por que dessa noção básica? Porque novamente, geoestatística é matéria para pós-graduação. E a gente tem que ter uma noção rápida, porque a gente vai gerar mapas de clima, de temperatura, deficiência hídrica, né, precipitação. E a gente tem que ter uma noção, porque às vezes não é tão simples quanto o software parece ser. Você clicar num botão, ele gera uma interpolação. A gente vai ver que realmente interpolação é muito amplo, tá? Por isso que a gente tem que ter essa teoria. E aí a gente gera esses mapas através de estações meteorológicas, a gente vai puxar de uma planilha e converter em pontos a localização dessas estações meteorológicas e gerar a interpolação desses dados, tá? De precipitação, temperatura, umidade, mapas de variáveis ambientais. Okay? E aí sim a gente vai fazer um zoneamento. Alexandre, eu não tenho nada a ver com o zoneamento, não é minha área, mas a gente vai ver que a metodologia utilizada dá para fazer vários trabalhos, tá? Que é a sobreposição de mapas. Depois a gente faz um capítulo muito legal que é o do Join. Tá? O Join é uma ferramenta básica, mas aqui no nosso capítulo foi do orientado meu de mestrado, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? A gente faz o Join básico e o Spatial Join. A gente vai ver que com 5 cliques a gente consegue fazer essa dissertação de mestrado aí, tá? Muito, muito legal. Depois então a gente vai para o mapeamento de risco de inundação. Alexandre, eu não tenho nada a ver com parte meteorológica, análise multicritério. A gente vai ver que através dessa metodologia você consegue gerar vários outros projetos e trabalhos em cima dessa metodologia. Eu vou mostrar para vocês trabalhos práticos que se utilizam dessa metodologia. E fazer um mapeamento de risco florestal, tá? A gente vai ver que é praticamente a mesma metodologia utilizada. Depois então a gente vai fazer toda a análise hidrológica e topográfica, né? Delimitar bacias hidrográficas, hidrografia, caracterizar e hierarquizar a hidrografia, tudo isso.
e depois mexer com o modelo digital de elevação, declividade, sombreamento, a parte topográfica. E aí a gente depois aprender a vender o peixe, trabalhar com dados em 3D. Né? Não adianta a gente ser bom em geoprocessamento se a gente não sabe vender o peixe, fazer mapas atraentes e mostrar isso em 3D. Então a gente tira fotos em 3D, bota a nossa superfície, uma imagem em 3D, a gente bota aviãozinho para voar sobre a propriedade, muito legal, e vende o peixe. A gente tem trabalhos práticos que a gente vai mostrar para vocês, que é levar para uma prefeitura, é dar o play e já levar a folha de assinatura para o prefeito ou para o coordenador que seja. E o último ponto, aí sim vocês vão colocar todo o curso de vocês em prática. Vocês vão sair da casa de vocês, delimitar com um celular, que hoje já tem a mesma precisão planimétrica de um GPS de navegação, coletar pontos, trazer para o ArcGIS, baixar esses pontos e gerar um mapa final desses pontos, né? Fazer um polígono desses pontos, gerar um mapa final digno de aprovação em banco ou em qualquer órgão ambiental, um mapa de profissional. E aí sim vocês vão pegar todo o aprendizado do curso e colocar nessa nossa prática. Ok, pessoal? Então aproveita a oportunidade e já se matricula no nosso curso aí.